o que se fala de contrato de prazo determinado? É um contrato que ele tem início e término, certo? Por isso que é prazo determinado. Qual o prazo que pode ser esse contrato de trabalho? Por 2 anos. Ele pode ser pactuado por 2 anos. Quantas prorrogações ele pode ter? Diversas. Dentro de 2 anos. De que forma? Primeiro contrato por prazo determinado. Empregado e empregador, 6 meses. Ao final desse contrato, eu posso novamente renová-lo? Pode. Por mais 6 meses? Pode. Por mais 3 meses? Pode. Por mais 1 mês? Pode também. A lei não determina prazo mínimo, e sim prazo máximo. Doutor, mas e se extrapolar os 2 anos? Não obedecer àquela carência de 6 meses após 2 anos? O que ocorre? Aí o contrato se torna por prazo indeterminado. Quais são os direitos no final do contrato por prazo determinado? De forma simples, assim, extinção do contrato, chegou o dia final, o término do contrato. Quais são meus direitos? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, acrescido do abono, que é 1/3, e liberação do FGTS sem a indenização, sem a multa dos 40%. Então, terminou o meu contrato no prazo que foi determinado, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, abono de 1/3 e liberação do FGTS sem a multa. Tem outros tipos de extinção do contrato de prazo determinado que pode ocorrer. Então eu vou citar 4 para vocês mais comum. A rescisão antecipada por iniciativa do empregador. O patrão chega e fala: muito obrigado, estamos desligando você da empresa. Só que tem um detalhe: o meu contrato não chegou ao final, ele rescindiu ao meio. Quais são os meus direitos? Então seus direitos são saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, acrescida do abono, liberação do FGTS e também, nesse caso, tem uma multa, né, por ter rescindido o contrato antecipadamente, que está especificada no 479 da CLT, que ele se refere ao montante da metade dos salários que o empregado teria para receber até o período restante do contrato. Bem interessante isso daí. Pega todo o salário até o final do contrato, divide ao meio, essa é a sua indenização. Se tiver rescisão antecipada pelo empregado, chega lá o empregado, o patrão fala: olha, eu arrumei outra coisa, lá vai ser por prazo indeterminado, eu estou me demitindo. Quais é o direito do empregado a receber? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional e o abono. E o empregado vai ter que indenizar o empregador, mas não da forma do 479, e sim a forma do 480, sendo que a indenização não pode ser maior daquilo que o empregado tem para receber, tá? Não pode, você tem, porque se fizer da forma do 479, no final o empregado vai ficar devendo, então é menor isso daí. Além disso, tem uma rescisão se conter a cláusula no contrato de prazo determinado de assecuratória. O que ele determina em relação a isso daí? Ele determina que é um pacto que eles vão estar realizando, o empregado e o empregador. Se ocorrer extinção antes do prazo determinado, a forma de indenização vai ser saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional acrescida de 1/3, será devido aviso prévio. E no caso de demissão sem justa causa, também será devida a indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Então fica parecido com a forma do prazo do contrato por prazo indeterminado. E se houver uma justa causa dentro do contrato de prazo determinado, pode ser demitido por justa causa? Pode ocorrer a extinção do contrato por prazo determinado por justa causa? Pode. E o que ocorre com o empregado? Ele vai ter que pagar apenas saldo de salário, e caso o empregador cometa rescisão indireta, o que é a rescisão indireta? É a justa causa do empregado pro empregador. Doutor, como ocorre a minha justa causa pro empregador? Não está pagando o salário, está atrasando o salário. Isso daí pode gerar rescisão indireta. Doutor, eu fiquei sabendo que o meu empregador não está depositando o FGTS. Isso gera justa causa? Não gera. Isso gera rescisão indireta? Não. Já tem várias decisões que têm entendido que a falta de depósito do FGTS não gera justa causa
pro empregador. Ah, doutor, mas ele me mandou embora e aí? Ele não tá pagando. Aí é outros 500. Aí ele tem que depositar com juros, correção lá do FGTS, né? E mais a multa, conforme o que ele tem que depositar dos 40%, e aí você saca. Ah, mas se ele não depositou? Justiça do Trabalho. Procura um advogado da sua confiança, Justiça do Trabalho, lá você vai dirimir todos esses problemas aí de contrato de trabalho.